A ONG Brasil Sem Grades lançou uma cartilha nacional sobre a revisão do Código de Processo Penal brasileiro. A ideia é aproximar e esclarecer a população sobre os principais temas que estão em debate no Congresso Nacional para a redução da criminalidade. E é o nosso assunto a partir de agora. Estão conosco o vice-presidente da ONG Brasil Sem Grades, Raul Cohen, também o promotor público Mauro Fonseca Andrade e o advogado e integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Rodrigo Pugina. Deixa eu dar boa noite, as boas-vindas a vocês, mas antes da gente começar assim, o debate, começar a conversa aqui, vamos mostrar esses principais tópicos da Cartilha Nacional que é proposta pela ONG Brasil Sem Grades. As 15 medidas são as seguintes: acabar com os embargos infringentes, produção de provas contra si, travar a prescrição, acabar com a figura do crime continuado, nova lei para combate ao crime organizado, fim do regime semiaberto e do aberto, impor restrições legais ao decreto de indulto, bloqueio do patrimônio de réus em processo por determinados crimes e inversão do ônus da prova quanto à origem do patrimônio, contagem da progressividade da pena, posse de drogas para uso próprio, proibir a importação de drogas, aumentar para 6 anos a medida socioeducativa do Estatuto da Criança e do Adolescente, permitir a prisão temporária de menor, internação compulsória dos dependentes químicos, poder do Ministério Público de iniciar investigação criminal. Bom, já fizemos então um apanhado desses itens. Eu queria perguntar então, doutor Raul, como é que foi elaborada essa cartilha? Quem participou da elaboração? Esses itens, alguns são bem polêmicos. Como se chegou a essa? Bem, a nossa ideia era realmente apresentar ao Senado, que vai decidir a mudança do Código Penal, algumas propostas. Não ficarmos só na retórica de dizer, olha, vamos fazer alguma coisa. Algo concreto. E para isso nós estivemos em contato com o Ministério Público, e aqui temos um representante, o Dr. Mauro Andrade, que junto com demais colegas realizou um estudo junto ao CNJ e também apresentou as principais, diríamos assim, sugestões para que nós pudéssemos levar isso ao Senado Federal. Já existe uma participação nossa numa audiência pública realizada em São Paulo, ocasião que o Senado esteve lá realizando, e lá entregamos essa cartilha e foi recebida, onde todos os demais membros da sociedade tiveram a possibilidade de participar e lá externar as suas opiniões a respeito do assunto. Basicamente seria isso, porque realmente o nosso código está defasado, já se vão desde o ano de 1940, de sorte que se faz necessário que haja uma atualização. E para isso nós fomos buscar o conhecimento técnico de pessoas especializadas que colaboraram com a nossa ONG. E são temas, assim, alguns bem polêmicos, né? E tem uns, assim, quando se fala também em impunidade, também se fala um pouco de desigualdade no tratamento, né, das pessoas, né, das pessoas envolvidas. Como é que foi levada essa questão? Primeiro, a participação do Ministério Público nisso. Certo. Não propriamente a instituição Ministério Público, mas alguns de seus representantes que são voluntários, que são ligados a Brasil Sem Grades, tentando colaborar da melhor maneira possível, e a nossa maneira de colaborar é passar as ideias que nós vivenciamos, ou as situações que nós vivenciamos, os processos em si, aquelas situações que sequer processos acabam levando, e, enfim, passar nossa experiência pessoal e algum trato de conhecimento mais técnico. Na minha participação em específico, o Raul, ele me chamou para esse desafio porque dentro do Ministério Público eu representei a instituição aqui no Estado no projeto de CPP que está tramitando hoje na Câmara dos Deputados.
já passou pelo Senado, onde nasceu, e foi questão de um ano para a Câmara dos Deputados. Vários pontos merecem ser melhorados. O código, o projeto como está, não é algo imprestável, mas é sempre uma evolução. Também representando o Ministério Público, eu participei da comissão que trata da reforma do Código Penal. Temos duas hoje no Congresso Nacional. Uma junto à Câmara dos Deputados, onde eu fazia parte, e a outra junto ao Senado. Nós temos 3 projetos de reforma hoje tramitando em Brasília. E essa é a contribuição que a gente procura dar. Muitos pontos são polêmicos? Sim, mas uma coisa eu acho que tem que ficar muito clara. Tanto o Ministério Público, a OAB da mesma maneira, a ONG da mesma maneira, não estão aqui para propor medidas reacionárias. Sim, elas são abertas. No momento em que, por exemplo, quando estipula, isso que eu pergunto, é uma pergunta, assim, quando estipula o aumento ali para 6 anos da internação dos adolescentes, é 6 anos, tem uma negociação, é uma discussão, é um tempo para debate ou é o tempo que vocês de sugestão mesmo? Vamos ver hoje, o que nós temos hoje. Hoje um adolescente pode ficar... Nós temos uma situação que ocorreu semana passada. Um adolescente que havia praticado um homicídio, um dia antes de completar 18 anos, ele se apresentou. Por quê? Porque ele sabe que no máximo ele pode ficar 3 anos. 3 anos hoje. Para um maior de idade, dentro da mesma realidade, se eu não estou enganado, era homicídio qualificado, a pena partiria de 12 anos. Esse adolescente... E já direto, e numa configuração, outra ele já vai direto para um presídio central ou para um outro presídio qualquer. Cumprindo pena. Esse adolescente, ele sabe que ele tem 3 anos só. Qual foi o resultado do Estatuto da Criança e Adolescente quando entrou em vigor? Estou bem lembrado nisso, porque eu entrei no Ministério Público em 94, o Estatuto é de 90, não pegamos um pouco o impacto ainda. Até então não se fazia a cooptação de adolescentes para o crime organizado. O crime organizado, posso falar em sentido amplo, né? Um simples tráfico de drogas, né? Um patrão de uma determinada boca de fogo. Chama esse adolescente para quê? Não só para vender, mas também para dar segurança, se for o caso, tem que matar. Tudo isso, hoje, para um maior de idade, poderia dar uma pena, se fosse somar tudo, em torno de 12, 15, 18 anos. O somatório de todas essas infrações penais que o adolescente tiver a praticar, tudo isso, no máximo 3. Certo. Não se quer que o adolescente seja punido como maior, mas tem que trazer um pouco de freio ou uma informação para o adolescente que o crime não é que não dê nada. Pode dar menos do que o maior, mas não vale a pena. Doutor Pugini, a participação da OAB, e o senhor que é representante dos direitos humanos, eu também remeto essa pergunta, né? Esse debate, questão de impunidade e questão de direitos humanos que se discute um pouco, é meu papel aqui perguntar. Claro. Boa noite, Maria Helena, te cumprimento todos os telespectadores da TVE. Sempre um prazer retornar, né, ao teu programa, que tem essa audiência maravilhosa. Cumprimentar o doutor Mauro, o doutor Raul. Claro, com certeza a OAB diverge de muitos pontos, né, apresentados pela cartilha. E, de certa forma, nem haveria muito tempo para a gente poder discutir ponto por ponto. Em linhas gerais, a gente tem o quê? Hoje, a gente tem que buscar trabalhar numa nova perspectiva de sistema prisional e criminal no país e, de certa forma, se tem tentado avançar um pouco nisso. Por quê? Porque se a gente pega os últimos 15 anos, se triplicou o número de pessoas hoje, né, vinculadas a presídios. De certa forma, se há um pouco um mito de uma impunidade, quando na realidade essa impunidade se diz respeito muito mais a uma faixa social que dificilmente é pego pela persecução criminal. Alguns pontos que a cartilha traz, que já existem, pelo menos em alguns estados, e agora com o Sistema Nacional de Socioeducativo, por exemplo, os estados onde não tem a questão da internação provisória, que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o Instituto Carlos Santos, que já recebe o adolescente preso provisoriamente, ou mesmo essa questão que o doutor Mauro menciona do adolescente, onde a sociedade tem uma visão muitas vezes equivocada de que com o adolescente não dá nada. Porque a gente sabe que na imensa maioria das situações, quando se envolve furto, quando se envolve roubo, talvez os crimes onde haja uma situação de uma violência mais extrema, seria importante um aumento da punição nessas situações, mas a gente, para que o telespectador tenha noção, um adolescente que cometeu, por exemplo, um ato infracional hoje pela manhã, a essa hora ele está perante o juiz, já numa audiência, para ver se eventualmente vai cumprir alguma medida socioeducativa ou não. Em relação ao adulto, a gente pode ter um processo que é muito mais demorado e que muitas vezes
mesmo esse adulto, por exemplo, condenado a um crime de roubo, ele pode estar em liberdade muito antes daquele adolescente que pode cumprir até 3 anos numa medida socioeducativa de internação. Ou seja, dependendo da situação, é muito mais rígido para o adolescente em conflito com a lei do que com um adulto. Tá, mas é por isso que eu perguntei assim, essas propostas que estão na cartilha ali, que o doutor Mauro, depois eu queria que o senhor me passasse, se eu pudesse, que daí eu vou mostrando. Mas são propostas acabadas, finalizadas, ou elas são propostas assim para um debate que se possa discutir a questão de tempo? Algumas informações aqui já estão basicamente consolidadas, mas elas servem, isso sim, para que isso possa ser debatido. E nós tivemos o cuidado de colocar primeira edição. Por quê? Porque nós sabemos que muitas pessoas poderão atribuir novas visões a respeito do que estão aqui colocados. Sem nenhum demérito para aquele belíssimo trabalho que os nossos voluntários aqui da Brasil Sem Grades, promotores públicos, fizeram. Mas é uma cartilha aberta, é uma cartilha que vai ser discutida. Ela é distribuída aonde? Quem que pode? Porque qualquer pessoa, aonde? Nós mandamos fazer já um número elevado de exemplares. Nós estamos distribuindo essa cartilha nas federações, nas associações, nos bairros, inclusive nas esquinas. Nós estamos distribuindo para a população, porque nós entendemos que a população tem que ter conhecimento disso aqui. Isso não é uma cartilha, Maria Helena, somente para a área técnica. E não é uma cartilha para advogados, não é uma cartilha só para juízes e promotores. É para a população. Então, qualquer cidadão pode fazer um contato, mandar a sua sugestão, que nós vamos estar analisando junto com o nosso corpo de promotores e de colaboradores que têm a visão completa do porquê que nós estamos fazendo isso aqui. Isso aqui realmente, a criminalidade existe, ela está aí, está avançando, infelizmente, e a sensação de impunidade que existe no nosso país tem que cercear. Não é possível hoje as pessoas cometerem crime, por exemplo, um homicídio, e em menos de 6 anos um homicídio consegue sair da prisão. Quer dizer, são coisas que nós devemos corrigir. E para isso estamos trabalhando nesse sentido. E aí eu pergunto assim, mas aqui, ó, você tem a proposta do fim do regime semiaberto e do aberto, mas é simplesmente o fim? Tem alguma proposta nesse sentido, alguma outra? Não funciona. O que é o regime semiaberto? Eu estava falando antes... Seria o fim da progressão da pena também. Estava falando... Desculpa, eu estava falando com o doutor Rodrigo antes do programa, justamente sobre o regime semiaberto. O regime semiaberto é uma falácia, não existe. Quer dizer, nem dormir, quer dizer, o regime semiaberto pressupõe que o detento, que o apenado cumpra, fica em liberdade durante o dia e à noite ele passe a noite recluso numa prisão. Isso ele está fazendo, cumprindo prisão domiciliar hoje em dia. Por quê? Tudo o que está faltando no nosso país são vagas prisionais, Maria. Não existe. Então, isso que o doutor Rodrigo bem salientou, que essa massa carcerária que aumentou sobremaneira, esse é um problema que nós da ONG estamos debatendo fortemente, porque enquanto nós não conseguirmos resolver esse problema de vagas prisionais, ou seja, construção de presídios, nós não vamos conseguir fazer com que os mandados de prisão que aí estão postos, são mais de 13 mil que existem hoje. E onde é que nós vamos botar esses 13 mil se tivermos que cumprir? Não existem vagas prisionais, nós já estamos com superlotações. Então esse é um problema que tem que ser enfrentado de uma maneira diferente por parte das autoridades constituídas. Tem algum item que fale, por exemplo, assim, até da mudança desse sistema prisional que nós temos hoje, que é um dos mais... Isso basicamente se concentra na questão envolvendo a progressividade. Né? Agora, o que é importante também deixar é que isso não saiu da cabeça de alguns, claro, assim, mais. Não. Né? Até me permitindo não entrar no juridiquês, aqui para o nosso público não ficar um pouco perdido. Por isso que eu estou um pouco no amplo, mas claro, tem temas que são muito importantes colocar, mas não basta colocar assim, ó. Quando eu pergunto da questão o senhor falou em falta de vagas, mas o modelo que está aí também não está ajudando. Não adianta aumentar o número de prisões, é isso? Eu pergunto, claro. Se aumentar do mesmo modelo que está sendo, que está aí, que está acontecendo. Nós temos uma posição no direito internacional, na doutrina internacional, de que é melhor que a pena seja dada em um bloco, sem a progressividade, mas que seja certa. Essa é uma posição. Nós temos aqui, previsão constitucional, a questão da progressividade, mas como é que ela vai se dar? Nesse modelo que nós temos aqui, em 3 etapas ou em 2?
Isso abre a discussão. Né? Agora, a cartilha ela é muito feliz porque ela não fica só na última ponta, que é a mais abandonada ao longo dos... Eu tenho 44... dos últimos 44 anos que eu posso dizer, né? Que é a questão da execução da pena. Como é que vai se dar essa parte final da persecução penal? Que talvez, e não digo talvez, com certeza é que precisa de mais cuidado. Porque já sabe que a pessoa tem um problema que levou à criminalidade, mas como é que eu vou fazer com esse material humano para poder fazer com que ele volte para a sociedade? A gente sabe, a psicologia está aí para poder responder isso. Não basta o Estado fazer toda a força que pode fazer, despender todo o dinheiro que pode despender para poder ressocializar o sujeito, se essa ressocialização só depende de uma pessoa. Eu, sujeito que incidi na criminalidade. O próprio apenado, enquanto ele não incutir isso, de que não vale a pena a vida no crime, enquanto ele não tiver essa consciência, nós vamos estar enxugando o gelo, construindo mais ou menos presídio. E aí entra o quê? Uma nova discussão sobre o papel do Estado na educação, tirando esses adolescentes da rua de todas as maneiras que forem possíveis, tratando o toxicômano numa posição que pode ser radical. Sim, pode ser radical. Internação compulsória de dependentes químicos, mas tem muitos médicos que defendem Claro, isso. Por quê? Porque se sabe que a pessoa volta ao consumo. E aí nós conheço pessoas que trabalham em clínicas particulares aqui mesmo em Porto Alegre. Há pessoas, e aqui dependente químico eu uso não só o dependente de crack, o usuário de crack, cocaína, maconha ou álcool. Nós podemos colocar essas 4 substâncias que são as que hoje trazem mais problemas, né, no mesmo nível. Há pessoas que têm 20, 30 internações no mesmo estabelecimento. Isso leva a quê? Só depende dele se conscientizar, porque ele tem todo um aparato. Às vezes clínicas particulares, às vezes clínicas públicas, tem todo um aparato para poder dar apoio. Mas depende de quem? De uma pessoa só. E aí quem tem que estar o Estado muito forte nisso. Certo. É que eu estava colocando aqui, travar a prescrição. O que significa isso? Essa é uma proposição minha, desculpa. Não, por favor. Não, porque esse foi mais assim... O que seria prescrição? Tem uma ideia geral sobre essa situação de, olha, o Estado não pode mais avançar na persecução penal contra o sujeito porque dormiu durante um tempo e perdeu a oportunidade. Muito bem. Mas há situações em que o Estado não dorme. Há situações onde o Estado, o Ministério Público inicia o processo e, pela gama de situações que nós temos hoje, principalmente na parte recursal, o réu faz com que o processo chegue até os tribunais superiores e empurrando esse processo com a barriga. Até que, bom, só um pouquinho. E isso é uma atuação, muitas vezes, de má fé. Nós temos o caso de um jogador de futebol que matou 2 ou 3 pessoas, homicídio culposo, e foi considerado prescrito, foi declarado prescrito o processo, sem que ele pudesse cumprir a pena que foi aplicada. Muito bem. A proposição é, quando se identifica que o réu está agindo de má fé, fazendo com que esses processos cheguem, através de recursos, até tribunais Mas aí superiores, é a questão de um réu com maior poder aquisitivo, com maior recurso, com mais posses, não? Não. Nossa Defensoria Pública, ela pode não ter todo o aparato do Ministério Público, mas ela é muito bem qualificada. E isso faz parte do jogo, claro. Mas quando se identifica que a atuação de má fé faz com que, se o réu esteja buscando a prescrição, o juiz pode identificar e, a partir de uma determinada data, terminar com o prazo prescricional. Não, daqui, no prazo prescricional não corre mais. Porque senão o que vai se fazer é que a atuação de má fé permita que ele leve o processo a ser extinto sem ele ser responsável pelo que está sendo processado. A gente não pode discutir item a item, claro. Mas assim, todos estão, o senhor falou que é distribuído em sindicatos, em entidades. No site, tem o endereço do site no brasilsemgrades.org.br. Dá para baixar em PDF, está ali, a gente pode ler, quem quiser ter disponível ali. E debater depois com vocês, porque tem questões assim até que se leva. Eu teria outras questões até, principalmente relacionadas à questão de direitos humanos, porque no momento que eu acho que, não sei, eu quero questionar com vocês, a questão da revisão ou de um debate maior sobre o nosso sistema prisional. Sim. Não, com certeza. Eu não sei se não houve uma proposta maior, mas se não é o caso de também, já que vocês estão fazendo esse trabalho tão bacana, tão amplo, também não é o caso de discutir isso?
Maria Helena, até porque realmente a gente não vai ter tempo para pegar ponto por ponto, né? Eu acho que a própria questão de revisão de aberto, semi-aberto, que hoje praticamente virou de um sistema coisa. Que não faz uma ressocialização, claro, né? Claro, não, e de certa forma, o meu questionamento só é que isso efetivamente, em vários aspectos da lei de execuções penais, nunca se cumpriu. Ou seja, antes de se conseguir implementar ela da forma que o legislador previu inicialmente, já se pensa em alterações, ou seja, acho que não seria esse o caminho. E o que se percebe muito nas casas prisionais é um público efetivamente de uma classe social determinada. A própria questão que a cartilha aponta em relação a tráfico de drogas hoje, que de certa forma, com a alteração da legislação de 2006, se aumentou o número de prisão de usuários como traficantes. Então, realmente acho que tem muitos aspectos. Infelizmente o tempo é curto, mas eu acho que dá para dar uma cutucada e principalmente que todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, que quiserem debater, que quiserem discutir com a ONG, pode entrar em contato através do site? Sim, através do telefone também. Qual é o telefone? 3333-7070. Falar com a Vanessa. 3333-7070, até para se poder, porque isso aqui é muito bacana, porque assim, as pessoas têm que participar também, tem que ser protagonistas disso aí, né? Exatamente. E discutir. O endereço do site está no ar, ou então o 3333-7070, né? Até para ampliar mais o debate, vamos discutir outros pontos. Quero convidar vocês, assim, para se discutir outros pontos, até que são muito importantes, e parabéns pelo trabalho.